Fala pessoal, sejam bem-vindos a esse canal. Aqui quem fala é a professora Larissa. Eu ministro aulas de língua portuguesa e já estive aqui algumas vezes respondendo algumas questões, só que antes eu estava respondendo questões voltadas para a banca CESP. E hoje meu objetivo é um pouco diferente, que é responder questões para a banca Ganzaroli, para ser mais específica da prefeitura, aí concurso que vai ter mês que vem, concurso de Montevidéu do Norte. Então, pessoal, nesse aspecto, eu já peço a compreensão de vocês, porque às vezes eu posso aí trabalhar de uma forma mais singela ou então mais devagar. Se você está um pouco adiantado, pode acelerar o vídeo, né, que fica um pouco mais cômodo para você. Mas eu preciso nivelar, né, aquele que ainda está com dificuldade, eu preciso alcançar esse aluno também. Olhando aqui no edital de vocês, nós temos aqui o conteúdo programático para o nível ensino fundamental incompleto, certo? Nós temos aí esse conteúdo, se você quiser parar, fazer uma leitura, fazer uma pausa, fique à vontade. Nós temos aqui também o conteúdo programático para nível ensino médio e técnico. Vocês podem ver que está aí em destaque, em vermelho, né? O tópico formação de palavras, processo de formação de palavras, que vai ser voltado aí na questão que eu trouxe hoje e que escolhi hoje para vocês. Nós temos também aqui o conteúdo de nível ensino superior. Vocês podem ver que o mesmo conteúdo que estava no nível ensino médio também está no ensino superior. Vocês podem ver que o conteúdo é mais extenso, então provavelmente tudo aquilo que for abordado no nível fundamental e médio também será conteúdo aqui do nível superior. Ah, professora, mas é o nível mais fácil, é um nível que não vai cair na minha prova, porque minha prova só vai cair conteúdos um nível mais abrangente, mais alto. Eu te digo que você pode estar enganado, porque a prova ela vai tentar trazer aí questões de nível médio, fácil, né, e difícil. Mas vamos aqui para a questão, deixar de conversa. Eu trouxe uma questão bem recente, 2020. Se você for olhar pelo panorama que nós tivemos de pandemia, tivemos um bom tempo sem questões. Então nós temos aqui uma questão de 2020, recente, nível ensino médio. Eu não trouxe o texto na íntegra, porque não será necessário para responder a questão, mas eu trouxe aqui a referência, se você quiser assistir, no caso pesquisar, fique a seu critério. Eu tenho aqui, considerando o processo de formação de palavras, classifique o termo vestíveis. Então eu quero saber qual foi o processo de formação que originou essa palavra vestíveis. Foi por justaposição? Foi por aglutinação? Foi por derivação parassintética ou foi por derivação sufixal? E aí, você que finalizou o ensino médio recentemente, acredito que esse conteúdo esteja um pouquinho mais fresco na sua memória. Mas para aqueles que estão um pouco mais distante, que não vê algum tempo ou então que não se recorda nem de ter visto, eu vou trazer aqui para você uma explicação rápida, espero, né, e básica. Olha só, a língua portuguesa ela tem dois processos básicos. Quais são eles? Derivação e composição. A derivação é quando eu pego um elemento, no caso um radical, uma palavra primitiva ou um radical. No caso é a mesma definição. Gente, eu juro que minha letra é bonita, mas aqui ela não consegue ficar bonita. Por meio do acréscimo, né? Então eu vou ter um radical. O que é o radical? É aquilo que não modifica na palavra. É aquele que, se você for pegar várias palavras, né, que sejam semelhantes, ele nunca vai modificar. E aí, dentro desse aspecto, eu vou ter aqui a derivação prefixal. O que é a derivação prefixal? Olha só, fique atento aos detalhes. Eu já tenho o pré. O que significa pré? Antes, anterior, né? Então, já tenho essa sacada em mente. Olha só, vai ficar mais fácil quando eu colocar aqui o exemplo a vocês. Eu tenho aqui o por, a palavra por. E quando eu venho e coloco um termo antes dela, eu tenho uma derivação prefixal. Exemplo, eu tenho a palavra por e quando eu coloco re, fica repor. Eu tenho por e coloco diz, fica dispor. Eu tenho por e coloco com, fica compor. E assim em sequência, como contrapor. Então, é quando eu coloco, eu acrescento, no caso, uma palavra, um termo, antes do radical.
Eu tenho aqui derivação sufixal. O que é a derivação sufixal? É quando eu acrescento um termo no final do radical. É quando eu acrescento um termo no radical, que é aquela parte da palavra que não modifica. Exemplo, eu tenho riso. Vamos dizer que aqui o radical vem até o S. Olha aqui, não modificou. E eu acrescento risada, que vai ficar risada. Então, derivação sufixal, quando eu acrescento um termo no final da palavra, no final aí do radical. Após, o radical. Laranja, vai ficar laranjada, folha, ficará folhagem. Derivação parassintética é quando eu acrescento tanto um prefixo quanto um sufixo. Exemplo, eu tenho aqui a palavra abençoar. Eu acrescentei o a no substantivo bênção e eu acrescentei também o ar, que é um sufixo que vem depois. Então, eu acrescentei no início e no final e eu tenho uma derivação parassintética. Eu tenho aqui a palavra ajoelhar e aí eu acrescentei a ela. No caso, nessa palavra, ela foi formada por o prefixo a, por um substantivo joelho e por um sufixo ar. Então, eu tenho ajoelhar. Ok? Vamos voltar aqui na questão? Quando eu volto aqui na questão, eu te pergunto, tem como essa palavra ser parassintética? Porque, olha só, se eu venho aqui, a palavra vestíveis, se o radical dela é vestir, até aqui no caso, vamos dizer aqui que desse vez eu derivo outras palavras, como por exemplo, vestuário, vestimenta, vestes. Então, esse aqui é o radical. Encontramos o radical. Isso aqui não modifica. Foi acrescentado alguma coisa antes? Não. E depois? Sim. Então, essa palavra jamais poderá ser parassintética. Eu já venho aqui eliminando ela. Eu acrescentei aqui ao final. Será que pode ser sufixal? Tem grandes chances. Mas vamos compreender o que é o processo de justaposição e aglutinação? Eu venho aqui e trago para vocês. O processo de justaposição, ele acontece quando eu pego dois termos e coloco eles lado a lado, sem modificar nada. Como assim, professora? Eu tenho aqui, segunda-feira. São duas palavras distintas que foram colocadas uma do lado da outra e não modifiquei nada e eu atribuí o significado. Um dia da semana. Corre, corre. É a mesma coisa. Guarda, roupa e amor perfeito. Então, eu tenho uma justa posição. Eu pego duas palavras, não as modifico e coloco elas lado a lado e ali dou um significado. Eu tenho aqui a composição por aglutinação. Como que é a composição por aglutinação? Quando eu pego duas palavras e elas vão ali se aglutinar, ou seja, vão se misturar. Alguma delas com certeza irá perder a sua integridade, ou seja, vai perder alguma palavra, vai ter alguma modificação mais evidente. Exemplo, eu tenho aqui planalto. O que originou essa palavra? O plano mais alto. Compreendem? Então, nós temos aqui uma aglutinação. Eu peguei duas palavras distintas, coloquei elas juntas e aglutinei. Fiz uma mistura. Aguardente, água mais ardente. Ficou aguardente, tive uma mistura. Pernalta mais alta. Então, no caso, pernalta ficará perna mais alta, ok? Então, eu volto aqui e te pergunto, tem como vestíveis ser justaposição? Tem duas palavras lado a lado sem ter alguma modificação? Não, de forma alguma. Então, eu venho aqui e elimino mais essa questão. No caso, essa opção. Eu venho aqui e te pergunto, tem como ser aglutinação? A palavra vestíveis teve a junção de duas palavras aí que uma perdeu a sua integridade? Não. Então, também não posso falar que é a letra B. Então, o que nos resta é a letra D, de dado. Porque vestíveis tem um radical que vai até o T, no caso aqui, e vai acrescentar um sufixo, No caso, acrescenta um termo no final da palavra. Para que você possa compreender, aí tem a explicação para vocês, certo? Para ficar aí mais gravado na mente de vocês. Nós temos aqui a junção do vest com íveis, que formou a palavra
vestíveis. Quer? Correto? Então, nós temos aí o gabarito letra D. Voltando aqui para mim, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Eu peço aí que, se você tem alguma dúvida, que você possa colocar aí nos comentários. Sugestões também são sempre bem-vindas, né? E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.